Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo 1. No ano de 2007, no finalzinho do ano de 2007, teve a 17ª Conferência Ibero-Americana em Santiago do Chile. E nessa reunião de líderes mundiais, o rei da Espanha, Juan Carlos, irritado com as constantes interrupções do presidente venezuelano, finado Hugo Chávez, disse uma frase que ficou marcada na história. Quem lembra que frase foi essa que o rei da Espanha, Juan Carlos, disse para Hugo Chávez? Ele disse assim: por que não te calas? Diga para o irmão aí, por que você não cala? Traduzindo em português, ele falou em espanhol, e espanhol de nobreza, ele disse para Hugo Chávez: por que não te calas, né? Mas falando em português, claro, de pobre, é cala a boca. Cala a boca. Hugo Chávez estava muito irritado ele estava com raiva de um homem chamado José Maria Aznar, que em 2002 foi acusado de ter patrocinado uma sublevação contra o governo de Chávez, uma sublevação fracassada, e o primeiro-ministro espanhol, José Luís Rodríguez Zapatero, estava defendendo o então José Maria Aznar, quando Hugo Chávez ficava só interrompendo e lançando impropérios e mal educadamente tomando a fala quando a fala não era dele. Então o rei da Espanha, cansado daquelas interrupções, ele então diz para Hugo Chávez: por que não te calas? Cala a boca. É sobre isso que eu quero falar hoje. Por que não te calas? Na quinta-feira nós ouvimos uma palavra que uma irmã ministrou aqui na quinta, e exatamente falou, um dos pontos do sermão dessa irmã, falou sobre, diante do inimigo, a gente calar a boca. E eu tenho percebido que essa é a grande dificuldade que nós temos, nos calar a boca, ficar calado, não dar combustível, não dar material, não dar informações que o inimigo pode e vai usar contra nós. Então nós precisamos seguir o conselho do rei da Espanha, Juan Carlos, e nos calarmos, calar a boca, fechar os lábios, não conversar diante de certas situações. Nós somos criados numa cultura de valentia, até porque, diga-se de passagem, temos um pouco de sangue nativo correndo em nossas veias, sangue de exploradores portugueses, de aproveitadores espanhóis, temos sangue de muita gente que aprendeu a tomar na marra, que aprendeu a não calar, que aprendeu a ir. Se você lê algum livro de autoajuda, na maioria deles te impulsionam a falar, a ir, a tentar articular, a tentar negociar. Mas quando nós partimos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia geralmente está em contramão, ou o mundo está em contramão com a Bíblia. E tudo que o mundo ensina, parece que a Bíblia ensina o contrário. O mundo diz para você juntar, a Bíblia diz para você dar. Juntai e terás mais. A Bíblia diz, dá e dá-se-vos-á. O mundo diz assim, se te baterem, bata também. Que é olho por olho e dente por dente. A Bíblia diz, se te baterem de um lado, dá o outro. Se te obrigarem a andar 1 milha, anda 2. Se te pedirem a capa, dá também a túnica. Então os ensinamentos bíblicos, que são os ensinamentos que nós seguimos, ou pelo menos tentamos seguir, são ensinamentos que vão na contramão daquilo que o mundo diz como ensinamento. E essa palavra do rei Juan Carlos da Espanha é uma palavra que é bíblica. Quando ele diz para Hugo Chávez, por que não te calas? Tem hora que nós precisávamos gravar isso.
e de vez em quando acionar para nós. Por que você não cala a boca? A palavra do Senhor diz em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 19, diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, quem, irmãos? Só os ricos? Só os crentes? Só as mulheres? Não, todo homem, pois seja pronto para ouvir e tardio para falar. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Precisamos aprender a necessidade de ouvir mais e falar menos. Mas o que nós fazemos, irmãos? Nós ouvimos menos, ouvimos e não entendemos, e abrimos a nossa boca numa defesa. Abrimos a nossa boca para tentar defender, para tentar atacar, para tentar mostrar a nossa verdade, e vamos falando, e todo mundo fala, e todo mundo quer falar, e vai virando aquela bagunça o tempo todo, porque a gente não aprendeu a calar. Quando você olha para a anatomia do corpo humano, você percebe que nós temos duas parabólicas e uma boca só. Isso já deveria nos dizer que devemos ouvir mais e falar menos, mas nós fazemos o contrário. Ouvimos menos e falamos mais. Pergunto, quem aqui já entrou numa fria, ouviu alguém entrar numa fria porque conversou para os cotovelos? Quem? Pessoa falou demais. E quem já viu alguém que não ouviu direito, não entendeu aquilo que foi dito e respondeu a coisa que não tinha nada a ver e depois teve que se retratar porque não tinha nada a ver o que você respondeu? Falou catraca de canhão e ele trouxe conhaque de alcatrão. Quem já ouviu? Verdade ou não é? A pessoa disse catraca de canhão e ele já trouxe 1 litro de conhaque de alcatrão para tomar. Ou seja, precisamos aprender a calar. E isso é um exercício da fé cristã. Aprendermos a guardar a nossa boca, a ficarmos calados diante de situações, ainda que coçando e ainda que coragem tenhamos para revidar, para discutirmos, precisamos estar prontos para ouvir mais e falar menos. Provérbios capítulo 13, versículo de número 3, diz assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Provérbios 13, versículo 3, o que guarda a boca conserva a alma, mas o que muito abre se arruína. Quantas pessoas hoje estão profissionalmente complicadas porque conversaram demais, porque falaram demais, porque às vezes, e eu não estou falando aqui nem de fuxico, nem disso não, eu estou falando da intempestuosidade de temperamento, de se calar diante de certas situações. Você já viu aquele menino, que a gente chama de boca dura, de mal criado? Você está falando um trem e ele está retrucando, você está falando e ele está discutindo, aí a mãe se irrita, vai lá e lava a mão na orelha dele, mas ele, mesmo chorando, ele continua falando. Tem menino teimoso assim. Alguém já foi um menino assim? Apanhou muito, apanhou mais do que os outros, porque o boca dura, aquele que não sabe a hora de calar, que não sabe ficar na dele, sofre mais. O adulto boca dura, coiceiro, não cala, tem que estar, acaba sofrendo mais do que quem aprende a preciosidade de se calar. Não é fácil não, porque a tempestuosidade dos temperamentos humanos faz com que a gente abra a boca para piorar a situação. O
policial parou o cidadão. Ele é constituído pelo Estado por uma autoridade para parar, pedir documentos, mandar descer, revistar, tirar todos os pertences de dentro do carro e, se quiser, até dar uma abusadazinha na autoridade. Mas aí o cara está na BR, só ele e Deus. Aí para uma viatura com 3, 4 policial dentro. Não tem ninguém vendo. Só está o C5 ali, infeliz. Meu irmão, eu chamei ele até de doutor. Mas o boca dura faz o quê? O quê? Por que é? Você está falando o quê? Ah, corretar dos vagabundos aí, rapaz? O quê? No que você está falando? E o que acontece com a maioria de boca dura, assim, nesse caso que eu estou citando? O que acontece? O que acontece? Eu não escutei. Toma uns tapa, essa é a palavra mesmo. Toma uns tapa por quê? Conversou demais. E se o cidadão que conversa demais está no meio de uma cidade cheia de gente com celular e câmera, ele é indiciado ou preso, ou levado preso por desacato à autoridade, por resistência. A pessoa que conversa demais, que tem esse temperamento truncoso, esse temperamento difícil, comigo é desse jeito, para mim é só dá se for assim, são pessoas que sofrem muito na vida. São pessoas que vão ter ao seu redor conflitos e mais conflitos. Provérbios capítulo 15, versículo de número 1, diz que se você tiver que dar uma resposta, Provérbios 15, 1 diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Ou seja, na hora é bom ficar calado, mas se não puder ficar calado, se houver necessidade de uma resposta, lembre-se, a resposta branda desvia o furor. E a língua dos sábios, quem é sábio aqui? O princípio da sabedoria é temor do Senhor. Então, se você teme o Senhor, você já é sábio. A língua do sábio adorna o conhecimento, mas a boca do insensato derrama estultícia. Ou seja, a boca do insensato piora a situação. Provérbios 18, versículo de número 7 diz, a boca do insensato é sua própria destruição, e os lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. O que significa isso? Que quanto mais você for insensato, quanto mais irritado, nervosinho, bravio, furioso você for, quanto mais você abre a sua boca, pior fica. Quem está entendendo? Pior fica. Você vai criando a situação, e aí o policial se irrita, porque ele trabalhou o dia todo, porque ele está com problema, porque ele já foi insultado por um superior, e aí ele não pôde fazer nada com o superior, e ali está um civil comum, e agora ele viu a oportunidade de arrancar uma casca. Ah, mas não pode fazer isso. Pois é, se fosse você faria até pior. Então não adianta julgar, porque todos nós somos iguais. Tem patrão, quem trabalha para os outros, que às vezes está caçando um motivo assim, ó. O cara não é dono da empresa, ele só é o encarregado do departamento. Ele só é o encarregado. Ele não está nem nervoso com você, não. Ele está nervoso é com as contas, com os impostos, com os cheques que voltou. E ele chega e fala uma coisa. Irmãos, tem hora que ele só precisa disso aqui, ó, para a coisa piorar. E o que acontece é que a maioria das vezes nós damos isso aqui, ó. E aí depois, aí nem parece que é crente. Aí ó, da igreja. Aí ó, servia aqui quanto tempo? A palavra do rei Juan Carlos é, por que não te calas? Por que você não cala a boca? Por que você tem que ser tão boca dura?
Por que tem que ficar sempre remoendo? Quem aqui gosta de, na hora de nervoso, deparar com alguém da boca dura, que você fala e ele retruca, você fala e ele retruca? Quem ama isso aqui? Quem ama começar a corrigir um filho e você fala uma coisa e o filho fala outra, você fala uma, ele fala duas. Ou você fala duas, ele fala seis. O que que qualquer pessoa normal aqui faria? Perderia o tino, perderia o prumo. E aí, ai, ui. Por que não te calas? Por que diante de certas coisas, você não cala a boca? Por que diante de certas situações, sabe, irmãos, vem comigo em Êxodo 14, nós é que impedimos a mão do Senhor de operar. Êxodo 14, versículo de número 14, diz assim, o texto está dentro do contexto da perseguição de Israel, e o final é: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Sabe o que acontece? Porque o Senhor não entra nas nossas pelejas, é porque a gente fala demais, Adebaldo, conversa muito, reclama muito, murmura muito, sabe demais. Diga para o irmão aí, cala-te, fica calado. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O que eu tenho que fazer nessa situação, meu irmão? Me calar. Diga para o irmão, eu tenho que me calar. Cala. Deixa Deus operar. Deixa Deus fazer o trabalho dele. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus fazer o que ele quer fazer. O problema é que a gente conversa e a gente fala. Você já viu que quando uma pessoa vai presa, e aí ela tem direito a ficar calada e só falar na presença do advogado dela. Por que, Aline? Porque o advogado sabe o que deve ser falado. Porque tudo que disser pode e será usado contra você. Então, cala a boca. Cala a boca. Cala a boca, infeliz. No mundo espiritual é a mesma coisa. Fica falando demais, o diabo vai só anotando esse trem. Fica conversando fiado e o diabo vai só anotando. Cala a boca. Provérbios vai dizer, agora eu não lembro qual dos provérbios, diz assim: cuidado quando falares de um rei, porque um passarinho pode levar a sua conversa. Cala a boca. Fica calado. Não, mas aí fala o que não pensa, fala o que não quer, fala o que não é verdade, e vai falando, Vem comigo em Salmo de número 31, 131. Salmo 131 diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O salmista diz assim, o salmista Davi diz: pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Sabe por quê? Porque o nosso natural é falar. O nosso natural é interromper. O nosso natural é bater boca. O nosso natural é ganhar no cansaço. Está um casal brigando. O homem geralmente tem pouco argumento, porque o homem tem um pouco menos argumento que mulher, por causa da necessidade menor de falar.
A mulher tem mais argumento porque ela tem uma necessidade maior de falar, então para cada uma palavra que o homem fala, ela tem 14 para falar para ele. Então ela ganha. Aí como o homem não consegue vencer no argumento, ele vence no grito, porque a goela dele é mais grossa. Então ele grita e incha. Cala, estou virando Hulk. Mas se tem um trem que mata qualquer homem, eu duvido o homem mais doce dessa igreja, o homem mais manso dessa igreja, eu duvido se ele não perde o tino quando a mulher começa. Aí ele vai para lá e ele liga a televisão e entra na frente. Os meninos, aquela conta de água, essa mãe veio cá, falou, e aí você também, aí vem cá, e o homem tá igual um bicho na cabeça. Aí o cara senta para comer, ela dá. Agora a gente tem o rei Juan Carlos, por que não ter calas? Tudo tem seu tempo preparado debaixo do sol, irmãos. Há tempo de coser e tempo de rasgar. Há tempo de abraçar e deixar de abraçar, espalhar pedra e juntar pedra. Tem tempo para tudo. A gente precisa aprender a importância de se calar. E o salmista diz: eu fiz calar. Fazer calar a voz. Vem comigo em Isaías, está aí para a sua direita, 53. Nós vamos ver o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus para nós é o exemplo do tagarela ou o exemplo daquele que se calou. Isaías 53 está escrito assim. Vamos pegar só o versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas abriu a sua boca, e como a maritaca no mamoeiro, diante dos matador, gritou, e berrou feito porco na faca. É isso que está escrito aí, irmãos? Só se for na Bíblia do capeta que está escrito isso, porque na Bíblia Sagrada está escrito assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Se Jesus é o nosso mestre, como de fato é, e ele nos deu o exemplo de aprendermos a ficar calados em determinadas situações, meu irmão, por que não te calas? Por que conversas? Por que abre a boca discutindo, justificando? E sabe por que nós abrimos a boca? Geralmente quando estamos certos. Não, mas eu vou provar. Não, mas aquele dia, queridos, cala. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. É isso que está escrito na Bíblia. Deixa o Senhor pelejar por quem tem uma causa aqui para ser resolvida. Deixa o Senhor pelejar por você, meu irmão. Cala a boca. Deixa Deus te honrar, meu irmão. Te cala. Cala-te. Confia em Deus. É mais ou menos assim: Senhor, eu confio no Senhor, entrega essa causa nas tuas mãos. Você tem o telefone daquele advogado? Olha, se eu confio em Deus, para que eu quero saber o telefone do advogado? Senhor, eu deposito nas suas mãos. Você sabe o telefone daquela benzedeira que chegou em Lagoa? Você não entregou nas mãos de Deus. Provérbios capítulo 17. Provérbios 17. Eu quero que todo mundo abra esse, para a gente finalizar. Provérbios 17. Provérbios 17. Provérbios 17 diz algo muito interessante. Provérbios 17, versículo 28 diz, aqui fala estulto, mas estulto é tolo. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Repete comigo. Até o tolo, quando se cala,
é tido por sábio. Até o homem sem sabedoria, até o estulto, até o estúpido, até o ignorante, até o tagarela, até o mais bobo dos homens, quando se cala, é tido por sábio. Nós não somos estultos, nós somos homens e mulheres de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então nós temos o princípio da sabedoria em nós. E nós aprendemos hoje uma verdade: calar. Calar não é ser conivente. Calar não quer dizer que você perdeu. Calar quer dizer que você está confiando em Deus. Que é Deus que vai te abençoar, é Deus que vai te justificar. Não precisa ficar provando não, meu irmão. Eu por muito tempo no ministério pastoral tentei provar muita coisa para os outros. E sabe o que deu no final? Sofri, adoeci minha alma, adoeci meu estômago com gastrite, desequilibrei minha pressão, estou com 35 anos com um cara de 40. Cabelo branco, tanto tentar provar para os outros que eu sou, que eu não sou. Cansei, e lendo a Bíblia, aprendi que até o tolo, quando cala, se passa por sábio. Quem sabe você está da mesma forma, tentando provar para os outros: não, mas eu não sou assim, não, mas eu não fiz isso, não, mas não foi essa a minha intenção. Deixa Deus te honrar, meu irmão, deixa Deus te honrar. A mensagem do domingo passado foi não perder o foco. A de domingo retrasado foi me siga. A de domingo repassado foi atenda o convite do rei. Barzilai disse: eu não vou. A de hoje é cala-te. Cala sua boca. Deixa Deus te honrar. Ó, enquanto você cala, Deus trabalha. Enquanto Deus está calado, Ele está trabalhando. Tem uma música que fala isso, não é? Quando Deus está calado, é sinal que Ele está trabalhando por nós. Cala. Fica na sua. Deus por cima está, meu irmão. Minha irmã, Deus por cima está. Ele é Deus seu e Deus do outro. Ele sabe tudo, Ele é justo. Diz a Bíblia que Ele não terá o culpado por inocente e não condenará o inocente junto com o culpado. Ele sabe fazer a separação das coisas. Então nos calemos. Calemos diante do Senhor. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. É isso que está escrito na Bíblia. O Senhor pelejará por vós e vós. E eu, Senhor, vocês ficarão calados. Só isso. Talvez uma palavra errada que você solta faz de você passar de vítima para réu. Então, cala. Cala. Talvez você não vai lembrar de nada do que eu preguei hoje. Mas se você lembrar de ficar calado, para mim você já lembrou todo o objetivo dessa mensagem. Fique de pé. Calai-vos. Ficai calado. Vá para o seu quarto. Fecha a tua porta após si. E ora ao teu pai em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará. Não esperneia. Não debate. Não dá pernada. Não tenta chamar a gente para ficar do seu lado. Cala. Cala-te. Você pode levantar sua mão e falar: meu Deus, é difícil, mas me ensina a ficar calado. Diante da ofensa, diante da injúria, diante da injustiça, diante da mentira do outro, me ensina a ficar calado. Porque se eu perder, eu estou ganhando. Eu estou ganhando. Enquanto eles preparam a música aqui, você lembra daquele texto de Salomão, quando Salomão ficou sábio, da noite para o dia? No outro dia, 2 mulheres foram ter com Salomão. Cada um tinha um filho. Uma dormindo, matou o filho. E levantou e falou: o vivo é meu, o morto é seu. Aí a mãe do menino falou: não, o vivo é meu, o morto é seu. E aí ficou essa pendência, levaram diante de Salomão.
Aí Salomão está olhando o caso. O que é? Não, nós tivemos filhos juntas, nós moramos juntas. De noite, ela foi dormir e rolando por cima do filho dela, matou. Eu dormindo, ela pegou o menino e trocou. Pegou o meu que está vivo, pegou para ela e trouxe o dela morto e colocou nos meus braços. Mas amanhecendo o dia e atentando eu para a luz, vi que o morto era dela e o vivo que com ela estava é meu. Aí a outra falou, não, o morto é seu, o vivo é meu. E a mãe disse, não, senhor, o morto é seu e o vivo é meu. Aí Salomão, cala a boca, guarda, traga a espada afiada, pega esse menino, reparte ele no meio e dá uma banda para essa mulher e uma banda para essa outra mulher e acaba com essa bagunça. Aí uma falou, pode fazer assim mesmo. E a outra disse, não, meu rei, não precisa de fazer isso. Eu prefiro o menino vivo, pode dar para ela. Aí Salomão disse, entregai o menino para essa, porque essa é a verdadeira mãe. Aí depois que saiu a situação, perguntaram para o rei, como é que o senhor descobriu? Aí ele falou, o amor da mãe é tão forte, que ela prefere estar longe do seu filho, mas saber que ele está bem. Parecia que ela perdeu, irmãos, mas ela estava ganhando o filho, porque o rei, ele sabe a verdade. Não adianta ela ficar lá, então nem meu nem seu, eu vou matar meu filho, mas também você não leva ele. Teria visto o menino morrer diante dela, mas como ela perdeu, não, meu rei, não precisa de matar a criança não, as minhas entranhas se me comoveram, eu prefiro ficar sem o menino, mas saber que ele está vivo com ela. Dai o menino para ela. Na hora o rei entrou e falou, não. O rei disse, devolve o filho para essa, porque essa é a mãe de verdade. Deixe de querer ganhar, meu irmão, perca. Diga para o irmão, perca, porque quem perder a vida, achá-la-á, mas quem quiser guardar a sua vida, perdê-la-á. Cala-te, faça sossegar a sua alma, confie em Deus, fica calado, diante dos acusadores, cala sua boca, diante da ofensa, cala sua boca, deixa Deus operar. Eu não sei com quem, ou de que forma Deus está falando com você, mas eu sei que você não veio aqui à toa, e essa palavra é para você. Cala-te, deixa Deus operar. Cantemos um pedaço desse hino. Perto quero estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Seguir e conquistar, renova o céu sobre mim, para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar, as cadeias quebrar, com o agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confia. Se o inimigo quiser me combater,
não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, aleluia! Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transformar meu coração. Quero pronto estar. Pra quê? Pra seguir e conquistar. Levanta suas mãos. Renova a unção sobre mim. Pra quê? Para profetizar e pregar a libertação. E mais. E o teu poder pra curar, as cadeias quebrar, com o agir e o fluir. Toda a igreja, toda a igreja. Uma só palavra que Deus manda. O que vai fazer? Vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar. Por quê? Se o inimigo quiser me combater, não há nada que nos faça temer. E não importa o que enfrentarei, Com a unção imbatível serei. Com as suas mãos levantadas, Pai querido, hoje nós ouvimos uma palavra sobre a necessidade gritante de ficarmos calados, de calarmos a nossa boca, de pararmos de querer nos defender, de pararmos de querer provar quem somos. Não, nós dependemos é do Senhor. O Senhor é que é nosso advogado, o Senhor é aquele que intercede pelo teu povo. Queremos aprender a lição de calar, Senhor, de calar os nossos lábios, de ficarmos calados mesmo, de não abrirmos a boca, de confiarmos no Senhor, de entregarmos ao Senhor. Talvez lá no serviço, calar a boca no serviço, talvez no trânsito, talvez no nervosismo, talvez dentro de casa, não sei em qual lugar, mas eu sei que a lição de hoje é calar e deixar o Senhor agir. Que a graça de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo e o doce amor de Cristo Jesus esteja sobre nossas vidas, hoje e para todo sempre. Dê um abraço e alguém diga: por que não te calas? Deus abençoe.